Então vamos lá, terceiro vídeo a respeito da filosofia da obrigação política. A filosofia da obrigação política estuda por que você tem que se submeter às regras do Estado. Dentre as regras do Estado está uma das mais dolorosas, que é pagar impostos. Gente, vamos pensar agora sobre o pensamento de Locke. Por que Locke trabalhou tanto essa ideia da obrigação política? Para isso a gente tem que pensar o que era a realidade de antes. Antes, as pessoas que governavam, elas governavam porque elas tinham o endosso de Deus, ou então uma espécie de digamos que autoridade parental. Ou a pessoa governava antes porque uma determinada autoridade política falou que Deus mandou aquela pessoa governar, e isso era inclusive negociado. Determinada pessoa tinha muito dinheiro, ela pagava o Papa para falar que ela tinha que ser rei porque Deus mandou ela ser o rei. Da mesma forma, tinha também a estrutura patriarcal, né? Aquela estrutura de que a pessoa precisava governar porque ela vinha de uma família que já governava há muito tempo. Isso é muito comum no Brasil, muito aceito, principalmente nas cidades pequenas. Até hoje a gente tem, né, digamos que o prefeito das cidades pequenas, hoje eles são netos dos prefeitos, eles são bisnetos de prefeitos, até porque a gente já tem aquela estrutura já impregnada na cidade, impregnada nos locais, de que o governo tem que ser um governo, digamos que, não só patriarcal, mas um governo que venha de uma dinastia. E no Brasil, quando a gente para pensar, a gente vê que a gente está vivendo essa estrutura. A gente tem a família Sarney, por exemplo, no Maranhão, a gente tem o Aécio Neves em Minas, que se elegeu presidente, ele é neto também de um político muito importante, e essas pessoas vêm lá das capitanias hereditárias, que foi quando o rei dividiu o Brasil em partes para serem administradas. Então a gente tem a ideia do rei, aquele rei, ele administra porque Deus mandou, e a gente tem a ideia também da administração vinda daquilo, porque ele manda porque ele é neto de fulano que mandava antes e tal. A ideia do Locke é quebrar, né, criar uma disruptura nisso. Falar, olha, não existe uma justificativa de nós como sociedade aceitarmos aquela pessoa que governa sem representar a sociedade, simplesmente que uma pessoa falou que Deus mandou ela ser o rei. Assim como não faz sentido nenhum a gente continuar aceitando, por exemplo, a família tal mandar no estado tal simplesmente porque ela mandou há muito tempo. Isso não justifica. Então a gente precisa criar uma forma para que as pessoas decidam quem vai governar, e que essa pessoa que foi empossada como o governador, ela realmente represente as pessoas. Mas mais do que isso, a gente precisa criar uma lógica para que, além das pessoas serem governadas, elas aceitem o governo. Então a ideia de Locke é criar uma ideia de que as pessoas nascem em uma realidade natural. Aquela realidade natural é uma realidade de plena igualdade, em que todas as pessoas são iguais, ninguém manda em absolutamente ninguém, mas em compensação elas nascem em uma situação de desproteção, em uma situação de caos, que nas palavras de Locke é estado de natureza. Então, no estado de natureza a gente pode imaginar, e é claro que isso é uma abstração, tá, gente? A gente imagina que se hoje não existisse o Estado, todas as pessoas nasceriam ninguém mandando em ninguém, ninguém devendo nada para ninguém, mas automaticamente todas as pessoas sendo donas de uma parcela do planeta. Então todo mundo teria absolutamente a mesma quantidade de tudo, a mesma quantidade de direitos e obrigações, que seria direitos com elas, obrigações com elas e com mais ninguém. A partir desse estado de natureza, existe a possibilidade do caos, que é a possibilidade do mais forte começar a tomar aquilo que é do mais fraco, do mais forte começar a escravizar o mais fraco. Isso já acontece nas sociedades, é lógico que acontece, mas a proposta de Locke naquela época foi: precisa-se criar uma forma de organizar a sociedade para esse estado de natureza não destruir o crescimento da sociedade. No momento que você não tem certeza do que vai acontecer, no momento que você não tem certeza se você pode ser dono disso, porque o outro pode vir e tomar e tal, aí a sociedade entra em acordo para criar algo maior, para evitar que esse estado de natureza coloque a sociedade num processo de autodestruição, que é esse processo de todos contra todos. E esse estado de natureza acaba no momento em que a própria pessoa, no estado natural, a própria pessoa, no estado de não dever nada para ninguém, mas também ninguém deve nada para ela e nem obrigação, ela fala: olha, eu aceito ser governado pelo Estado, eu aceito isso tacitamente, eu aceito isso explicitamente, porque eu quero me incluir nessa sociedade, porque nessa sociedade as coisas serão mais seguras, as coisas serão melhores. É muito importante notar que a pessoa abre mão de parte da liberdade dela
em troca de proteção, em troca de segurança. Então, sai do estado de natureza e entra no estado social, e nesse estado social, que não é o estado de bem-estar social da gente, é um estado de sociedade. Nesse estado de sociedade, as pessoas já vivem uma realidade um pouco diferente. Nesse estado de sociedade, nasceu uma espécie de contrato, uma espécie de acordo, e a partir desse acordo, as pessoas delegam a função de governo pro Estado, que é a representação da maioria, mas elas, além delas delegarem essa função de governo, elas se colocam sujeitas a esse governo. Então, o Locke, por exemplo, ele estava preocupado como que você pode imaginar uma pessoa aceitar viver numa sociedade que pode, inclusive, condená-la à morte. É uma coisa absurda, né? Uma sociedade que pode, de uma hora para outra, decidir tomar seus bens, uma sociedade que pode, de uma hora para outra, te condenar à morte. Nesse estado de natureza, a pessoa já estava automaticamente condenada à insegurança. Já no estado de sociedade, a pessoa está dentro de um conjunto de regras que, se seguidas, ela não vai ser condenada à morte e não vai nem perder os próprios bens. Mas se a pessoa começa a infringir os direitos dos próximos, ela pode ser condenada. E é exatamente a possibilidade de condenação que cria esse estado de segurança. Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Então, a ideia da sociedade é a maioria manda em todos. Então, a sociedade como um todo manda num indivíduo. Então, quais são os tópicos, né, desse raciocínio de Locke? São os tópicos que precisam ser frisados até para entender como é que começou a nascer essa ideia da obrigação política. Primeiro, humanos são livres e iguais naturalmente, que é aquilo que eu falei no início. Todo mundo nasce livre e nasce igual. Vamos imaginar que a gente não está numa realidade de sociedade, a gente está numa realidade libertária. Vamos imaginar que a gente está no mundo do Igor, que é o personagem que eu falei no primeiro vídeo. No mundo do Igor, todo mundo nasce igual, todo mundo tem absolutamente todos os direitos e não tem obrigação nenhuma, porque todo mundo é extremamente livre. Nesse estado de liberdade, não existe autoridade, porque todo mundo é igual, mas em compensação, nesse estado de liberdade, existe a ameaça, né, de uma pessoa simplesmente interferir em você, porque aquela pessoa é mais forte. Então, você imagina que no estado de liberdade não tem o Estado, não tem o Estado constituído, mas um grupinho aqui pode simplesmente juntar e te dar um cacete, ou juntar e tomar tudo que você tem. Então, o grupo completo se une no sentido de abrir mão da sua liberdade do estado natural e entregar essa liberdade do estado natural para o Estado, que é o Estado, não o Estado natural, mas o Estado como o Estado União de Pessoas, e o Estado União de Pessoas vai cuidar para que coisas ruins não aconteçam para essas pessoas. Lógico que isso é uma abstração, porque ultimamente o Estado tem cuidado para que coisas ruins aconteçam com as pessoas, mas nesse sentido, o Estado constituído, ele passa a ser o, digamos que, o comandador das pessoas. As pessoas passam a ser submissas à autoridade. Então, a autoridade que não existia no estado natural passa a existir no estado constituído, porque as pessoas abriram mão da sua situação de natural para uma situação de social. E como que as pessoas abrem mão disso? Que é o derradeiro. Elas abrem mão disso de forma tácita. Tácita é quando a pessoa não chega e fala: olha, eu abro mão do meu estado natural para obedecer às leis desse estado. Tácita é quando você, por exemplo, nasce num país, você nasceu no Brasil, tacitamente você aceitou as leis do Brasil. Você poderia, inclusive, né, depois você acabou de fazer 18 anos, que é quando você fica realmente imputável, você podia simplesmente rapar fora do Brasil. Mas você não foi embora, então tacitamente você aceitou as leis do Brasil. E dentro desse tácito, desse consente aqui do Locke, está inclusive a ideia do fair play, porque o Locke dá vários exemplos. Ele dá exemplo, por exemplo, da pessoa que poderia ter rapado fora, além da pessoa não ter rapado fora quando ela poderia, a pessoa também usa os recursos do Estado. As pessoas usam, por exemplo, a estrutura de transporte, a estrutura de vias públicas, e ela está fazendo uso dessa estrutura, então automaticamente, tacitamente, ela aceitou as regras daquele Estado. Então, por fim, né, tem a aceitação explícita, que é um caso muito incomum, mas acontece. Você chega num país, por exemplo, você vai aplicar para a cidadania daquele país. Vamos imaginar que você foi para os Estados Unidos porque você detesta o Brasil e você sabe que os Estados Unidos é um lugar maravilhoso, é o melhor lugar do mundo. Aí quando você chega lá, passa um certo tempo, você vai fazer a cidadania americana, eles vão te fazer uma cerimônia de cidadania e vão falar que você tem que jurar que vai obedecer às leis do país. Isso é uma aceitação explícita da sociedade, mas é um caso pouco comum, e nesse sentido nasce a ideia, né, nasce formalizada
na modernidade a ideia da obrigação política. É muito importante notar que esse ponto de vista de Locke é um ponto de vista dele e ele é extremamente contestado, né? Ele é contestado, inclusive, pelo fato de que não é tão fácil assim você simplesmente pular fora do seu país. Não é porque você, de uma hora para outra, não concorda, por exemplo, com os impostos no Brasil, que você vai simplesmente mudar para os Estados Unidos, porque o Trump pode não te aceitar. E é muito comum isso, o Trump não gosta muito de aceitar as pessoas, principalmente brasileiros, que são os porcos latinos. Mas existe também outro ponto, que é a dificuldade, até porque não é tão fácil assim você mudar do seu país de origem, chegar no outro país e ter uma adaptação cultural. Normalmente a pessoa tem que aprender outra língua. Hoje está muito comum um brasileiro que não gosta mais do Brasil ir para Portugal por causa da questão da língua, mas também tem a aceitação social. Lá em Portugal não tem o jeitinho brasileiro, apesar de que possa ter o jeitinho português. Então, esses impedimentos, esses obstáculos culturais, esses obstáculos legais, é uma forma de contestar a ideia do Locke de que você não aceita, você rapa fora. E também existe a ideia, né, do impedimento financeiro, né? Não é tão fácil assim. Você não vai chegar para um cara que não aceita as leis do Brasil, mas não tem a mínima condição de comprar uma passagem para ir embora do Brasil e falar: você tem que aceitar porque você está morando aqui. Mas o que eu posso fazer? Não, você nasceu aqui, você tem que aceitar, mas eu não tenho condição de ir embora. Então, essas são as críticas libertárias, são as críticas liberais a respeito da ideia da obrigação política. E nos próximos vídeos eu vou falar, inclusive, sobre visão de alguns filósofos que são mais liberais, mais libertários e que falam, inclusive, contra a obrigação das pessoas pagarem impostos. Agora, no momento, eu gostaria de pedir você para curtir esse vídeo, para compartilhar e, de certa forma, para se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo.